31 de outubro, Dia das Bruxas, dia do Halloween. Aí, brincadeiras à parte, hoje é dia das bruxas, né? Mas aqui na Espanha isso não tem a menor relevância. É verdade que com o passar dos tempos, as crianças acabam introduzindo essa ideia folclórica do Halloween dos Estados Unidos até a Espanha também. Mas ainda é uma parte bem pequena da população que celebra esse dia tão misterioso. Inclusive, às vezes quando a gente recebe agendamento de procedimento, seja para fazer a carteira de residência, seja para poder se apresentar na polícia para qualquer outro motivo ou no registro civil, e é dia 31 de outubro, algumas pessoas nos perguntam, mas vai funcionar? É Halloween! Então, na Espanha não faz diferença nenhuma que hoje seja dia 31 de outubro ou seja dia 4 de outubro. O que sim é importante você saber é que cada vez mais a gente precisa descobrir sobre a cultura do lugar onde a gente mora. E, portanto, eu vou aproveitar que hoje é Halloween para eu te contar quatro curiosidades da cultura, do folclore espanhol. Folclore significa um conjunto de lendas, danças, culturas, festividades de determinada cultura. Esse folclore vai sendo transmitido de geração em geração até chegar no que você conhece hoje. Então, muitas vezes, quando a gente se remete à palavra folclore, algumas pessoas se associam somente à sua própria cultura. Mas, na verdade, cada cultura tem um conjunto de normas, de ritos, de danças, de festividades e de lendas que incorporam aquela sociedade. Aqui na Espanha, eu vou citar para você quatro folclores muito conhecidos, muito famosos, tradições que foram se perpetuando. E vou começar com a mais bonita delas, aquela que está aqui localizada na cidade onde eu moro. Eu sou sevilhana de coração e a Feira de Abril, ou La Feria de Sevilla, é a mais conhecida festividade da nossa região e que fica aí pá a pá com a Semana Santa. La Feria de Sevilla pode acontecer também nos começos de maio, mas tradicionalmente acontece em abril, por isso também é conhecida como a Feira de Abril, ou La Feria de Abril. Se você já veio em Sevilha nessa época do ano, você sabe o quanto essa cidade fica totalmente transtornada por causa dessa festividade. É uma semana inteira de comida, bebida, muita música, muito cavalo, muita festa e muitíssima gente que inunda as ruas da cidade em busca dessa festividade. Essa festa inclui basicamente uma música muito famosa da Espanha, que é o flamenco, que inclusive existe uma variação chamada sevillana, que é um tipo de flamenco, exatamente porque é mais conhecida nesta região. A Espanha recebe anualmente milhares de turistas, mas Sevilha especificamente é a quarta cidade mais visitada e durante a Feira de Abril recebe aproximadamente 1 milhão de turistas. O segundo folclore muito conhecido na Espanha é outra festividade, conhecida como La Tomatina. A Tomatina também é uma festa muito famosa, muito conhecida e que se você só ver alguns vídeos que eu vou deixar aqui nesse momento, você vai tomar um susto e vai dizer, nossa, que povo mais louco! Pois é uma batalha de tomates, como o próprio nome já diz, tomatina. Então é uma guerra de tomates, onde as pessoas da cidade de Buñol se reúnem para poder comemorar e celebrar essa tão famosa fruta, verdura, não sei, aí me conta, pra você o tomate é uma fruta ou uma verdura? Todo mundo me diz que é fruta, mas eu sinceramente como sempre como verdura e o tomate é uma verdura, verdade? O tomate é uma verdura. O terceiro folclore super conhecido da Espanha é o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago consiste em percorrer determinada distância, que pode ser completa desde o ponto A até chegar na Catedral de Santiago, ou pode ser simplesmente por tramos, onde você faz 100, 200, 300 quilômetros daqueles que já estão marcados e reconhecidos. O Caminho de Santiago é uma tradição extremamente antiga na Espanha e se diz que foi o apóstolo Santiago que saiu lá de Jerusalém e foi andando até chegar na cidade de Santiago de Compostela, onde está a catedral e por isso conhece-se como o Caminho de Santiago. Não está relacionado somente com uma tradição de Santiago como tal, da região da Corunha. É uma tradição espanhola inteira do país. Obviamente muito mais forte e enraizada naquela região de Santiago, que é quem recebe esses peregrinos que vão fazendo o caminho desde a sua região, da onde mora ou inclusive de um ponto estabelecido. É muito curioso porque eu conheço alguns clientes que fizeram o Caminho de Santiago, alguns andando e outros em bicicleta. Muitos deles saíram da sua própria cidade e foram andando às vezes 900, 1000 quilômetros e outros pegaram um avião até um ponto exato estratégico e andaram os últimos 100 ou os últimos 200 quilômetros até chegar à catedral. E todos eles relatam o quanto o Caminho
Caminho de Santiago é um momento extremamente de reconexão contigo mesmo. É um momento de você realmente peregrinar até chegar na Catedral de Santiago. Esse folclore não é realizado apenas por católicos, porque pode parecer que sim, mas não tem muita relação, tá? A gente conhece milhares de pessoas que relatam o envolvimento consigo mesmo sendo ateu. Não tem muita relação direta e específica com a questão da Igreja Católica e do santo, mas é verdade que existe um peso muito grande aí dessa relação, desse vínculo também com a igreja. E em quarto lugar, eu tenho uma tradição dos castells, que acontece na região de Barcelona. Isso é a tradução de os castelos, e são torres humanas. Isso mesmo, começa a subir um em cima de outro até formar uma torre humana, um castelo humano. É um folclore muito engraçado de poder participar, não só de ver, mas de você estar ali na multidão, vendo como eles vão subindo e montando, mas também tem que ter cuidado, viu? Pode chegar a ser perigoso. Inclusive, esse ano a gente tem imagens de uma menina que acabou caindo do topo do castelo e isso realmente causa danos. Então, é um folclore bacana, é um folclore legal, mas tem que ter um pouco de cuidado porque sim, as torres acabam sendo perigosas no final. Mas eu falei que eu ia dizer só 4. Vou trocar? Eu tenho que falar um quinto, porque eu sei que você está se perguntando. O folclore mais conhecido e famoso da Espanha, obviamente, é os touros. Não tem como a gente dizer que não. A festividade relacionada com os touros é algo mais conhecido fora da Espanha. Todo mundo que pensa em Espanha associa praticamente um touro e é inevitável não falar deles. Eu gostaria de dizer que estou a favor dos touros por ter essa raiz aí espanhola, mas infelizmente não tô não, tá? Eu sei que tem a ver com a cultura, tem a ver com a tradição, respeito muito aquelas pessoas aqui na Espanha que gostam, que participam, que vão até a Plaça de Touros para poder assistir, mas não é o meu estilo, nunca fui, não pretendo ir, porque realmente é uma questão de ideias e valores relacionados com determinadas atividades que eu não compactuo, mas sim, tenho que dizer, a tradição da tourada ainda é algo muito forte, muito potente na Espanha e está longe de acabar. E não sei se você sabe, mas existe uma figura também chamada recortadores, que é algo parecido ao que a gente imagina de uma tourada, mas não existe a atividade intensa diretamente com o animal. Simplesmente eles se esquivam, eles desviam de ser atacados, ou seja, investidos pelo animal. Então é um pouco menos lesivo, eu imagino que é um pouco mais agradável de ver, mas continua estando fora de festividades que envolvem, que tem aí no meio alguma coisa relacionada com os animais. E calma, que meu marido é espanhol, tá aqui atrás das câmeras e tá desesperado porque eu não vou falar de mais folclore. Tá bom, vamos falar. Dessa mesma linha agora aí das touradas, é uma festividade específica que tem a ver com as touradas, que são conhecidos como San Fermín de Pamplona, ou San Fermines. Essa festividade que acontece em Pamplona consiste basicamente em soltar um touro na rua e todo mundo tem que sair desesperado correndo, porque esse touro vai sair correndo até chegar em uma praça. Então, pra mim, é uma barbaridade, mas efetivamente, quando você vê na televisão aquela quantidade de pessoas, aquela massividade de gente, é bastante impressionante. Mas todo ano acontece uma tragédia, então continua estando em contra. Depois a gente tem também as festividades da Falla, que acontece em Valência, que consiste em construir grandes bonecos que depois vão ser queimados. É também muito impressionante de ver, porque são alegorias enormes, tipo aquelas alegorias que a gente vê no Carnaval do Rio e São Paulo, mais ou menos nesse estilo, e depois eles vão ser queimados, então faz uma fogueira enorme. Eu nunca vi presencialmente a festividade das Fallas, mas eu imagino que tem que ser também muito impressionante. Outro folclore bastante famoso é o desembarco Vikings, que acontece na região da Galícia, onde eles simulam que os Vikings estão chegando na Espanha para invadir e tem uma simulação de guerra, de batalha ali na praia. É super bacana porque eles vão caracterizados, eles vão vestidos, então você realmente pensa que está aí numa batalha entre os Vikings e os espanhóis nativos. Então é como se a gente voltasse na história para viver aquele momento efetivamente quando a Espanha foi invadida pelos Vikings. E para terminar, eu vou contar para vocês uma festividade que é muito famosa, muito conhecida, mas não tem a ver realmente com uma festa como tal. É o concurso de corta-lenha do País Basco. É isso mesmo, a região de País Basco é uma região espanhola que no próprio idioma deles significa, se chama Euskadi. A gente chama de País Basco porque é a tradução ao castelhano, mas como eles têm um idioma próprio, que é o euskera, o nome da região é Euskadi. É a região onde está Bilbao, Vitoria-Gasteiz e etc. Nesta região, inclusive, está também San Sebastián, que é uma cidade lindíssima. Nesta região, eles são muito famosos
famosos pela forma bruta de agir. E uma dessas formas brutas é esse concurso de cortar lenha. Quem corta mais rápido e mais quantidade de lenha. Acho sensacional. Gostou desse vídeo? Tá curtindo o seu 31 de outubro aí? Me conta também quais são as festividades, o folclore mais famoso, a tradição ou a lenda da tua região que você acha o máximo. Comenta aqui pra mim. E se você quer saber mais curiosidades da Espanha, deixa um comentário também que a gente vai ficar encantado de fazer mais vídeos.